Nós temos que começar com uma caracterização assim, bastante implacável da crise que nós estamos vivendo, né? Nos últimos 15 anos, 10 anos, um pouco mais, a economia mundial sofreu dois choques, né? A crise de 2008, 2009, que foi enfrentada com grande presteza nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com ações muito agressivas dos bancos centrais, que compraram as carteiras de ativos podres, né? Ativos que estavam desvalorizados ou que teriam risco de desvalorização muito forte, e botaram para dentro dos seus balanços, né? Os bancos centrais hoje, até recentemente, até um mês atrás, eles tinham, o Banco Central americano, por exemplo, tinha 4 trilhões de dívidas podres dentro do seu balanço. Aí veio um amigo meu e perguntou, mas o Banco Central está com ativos podres, ele não está com patrimônio líquido negativo? E eu perguntei para ele, meu filho, quem é que vai comprar o Banco Central? É você ou alguém? Vocês vão fazer um consórcio para comprar o Banco Central? O balanço do Banco Central é um balanço que, na verdade, não tem significado, digamos, financeiro, porque ele é o balanço de última instância. É o balanço que segura as pontas, desculpe a expressão, mas é bom fazer, do sistema como um todo, né? Então, a ação dos bancos centrais ali em 2008, 2009 foi crucial para impedir que nós tivéssemos uma deflação, uma queda de preço dos ativos e uma descoordenação das regras dos fluxos de funcionamento da economia, mas eles fizeram o negócio pela metade, porque, na verdade, eles abrigaram nos seus balanços os ativos podres, os tesouros emitiram títulos de dívida, como deve acontecer agora com mais intensidade. Emitiram títulos de dívida para que os bancos abrigassem em seus balanços os títulos de dívida, porque banco não gosta de dinheiro, banco gosta de ativo, que tenha um mínimo de rentabilidade. Mas esse jogo não é um jogo que os agentes, nem mesmo o Banco Central, possam controlar completamente. O que aconteceu é que, na posteridade dessa crise, os mercados financeiros continuaram a produzir essa financeirização, né? E eu costumo dizer, e para não ser chato, seguindo os autores mais importantes que trataram desse tema, e faz tempo que eles fizeram isso, o Keynes, o Marx e o Schumpeter, a financiarização não é um defeito do capitalismo, não é um equívoco, não é uma forma. Se você soltar o bicho, ele vai realizar a sua natureza. E a natureza dele é acumular riqueza monetária abstrata. Então, ele vai usar de todos os instrumentos e formas, são várias, né, na operação diária dos mercados financeiros, que, na verdade, impulsionam esse desejo de acumulação de riqueza monetária. O que aconteceu quando você solta o bicho é que ele, na verdade, privilegia mais a acumulação financeira em si mesma do que a acumulação do ponto de vista da criação de emprego, renda, etc. Você junta isso com as transformações tecnológicas, então você joga uma massa de gente fora, na verdade, que sobrevive à custa de empregos precários, de empregos temporários, etc., etc. Está mais do que tratado na literatura, não vou insistir. Bom, então, na saída da crise, nós tivemos uma inflação de ativos, né? A valorização da riqueza financeira numa extensão absurda. As bolsas de valores bombaram, todo mundo felicíssimo, porque todo mundo, quer dizer, os que eram os aplicadores, atraindo mais gente. Aqui no Brasil, nós passamos de 500 mil para mais de 1,5 milhão
de aplicadores da Bolsa uma coisa feérica. O problema é que essa crise, que é uma crise que veio assim, o choque externo, né? Eu diria que essa bolha financeira também estava prestes a explodir, mas não tinha explodido, e ela sofreu um choque de cima para baixo, de fora para dentro. Qual é a natureza desse choque? Isso não é uma crise financeira convencional, é uma crise muito peculiar, porque, como, na verdade, os mercados sofreram os efeitos do imprescindível afastamento das pessoas das suas relações normais, isso significou uma ruptura muito séria e muito forte dos circuitos mercantis. Quando eu falo dos circuitos mercantis, é o seguinte: são as relações de quem paga, quem recebe. As empresas não conseguem pagar os seus trabalhadores, que eles estão afastados, não conseguem faturar, os trabalhadores não conseguem receber e, portanto, não conseguem comprar. Isso implica numa desconfiança tremenda dos bancos. Por que nós estamos assistindo hoje um fenômeno de afastamento dos bancos da concessão de crédito? Porque eles não sabem para que eles vão emprestar, simplesmente. Eles não têm certeza. A incerteza chega a tal ponto que ela, na verdade, suplanta o risco. Não há mais como fazer a avaliação do risco. E os bancos, quando calculam a taxa de juros para cada um dos clientes, ou para vários deles, eles, na verdade, embutem na taxa de juros, a taxa que é cobrada pelo Banco Central, que está muito baixa, mas eles embutem na taxa de juros um prêmio de risco. Prêmio de risco significa o seguinte: eu, na verdade, vou embutir aí o que eu preciso, da maneira que eu preciso me proteger para impedir que eu tenha um default, uma perda, etc. Então, o que acontece com essa crise é que os bancos não conseguem precificar o risco. Não conseguem precificar o risco. Então, o sistema de empréstimo-depósito, que é típico de uma economia mercantil, capitalista, monetária, esse sistema se rompe. Então, se rompem as cadeias de geração e realização do valor, né? Do valor monetário. Né? Vocês sabem que eu não conheço nenhuma empresa que coloca o seu produto no mercado sem um preço. Né? Não é uma transação de mercadorias por mercadorias. É uma transação de valores monetários com valores monetários. E isso tudo está embutido, está expresso, o sucesso, o fracasso dessas transações estão realmente expressos nos balanços das empresas. Então, o balanço das empresas, ela registra os valores monetários que são realizados pelas empresas e que, portanto, significam o quê? Significam que eu sou mais rico que o meu vizinho. A empresa é mais rica que o seu vizinho. Então, isso é para dar uma ideia de qual é a natureza do sistema monetário em que nós vivemos. Né? É um sistema monetário e financeiro, na verdade, capitalista e que, na verdade, registra essas transações de uma maneira naturalmente monetária. Bom, o que aconteceu é que você rompeu com tudo isso. Essa crise está tudo rompido, né? Não funciona nada. Então, o que sobra? Quem é que tem que, na verdade, realizar esse conserto? Quem é que pode realizar esse conserto? Só há um agente que pode fazer isso, que é o banco, são os bancos, são dois agentes, os bancos centrais e os tesouros. Se vocês olharem o que o Banco Central americano, o Federal Reserve, e o Tesouro americano estão fazendo, né, é uma coisa completamente acima de qualquer avaliação que nós possamos ter tido no passado. Eles estão botando mais de 9 trilhões, eu estou dizendo, em todos os programas, de socorro para sustentar
funcionamento desses mercados monetários e financeiros, né? Ou os mercados monetários e financeiros, estou dizendo, o funcionamento do circuito de criação de renda, emprego e faturamento. Não há como fazer diferente. Então, assim, eu fico perplexo ao ver que aqui no Brasil, o nosso ministro da Fazenda está driblando na área. Ele está demorando para fazer as coisas. Enquanto isso, eu vejo, inclusive, nos mercados financeiros, que antes eram contra a intervenção do Estado, etc., que estão completamente desvairados. Eles não sabem o que fazem. Eles estão pedindo socorro, mas, ao mesmo tempo, eles não querem que o socorro seja excessivo. Eu estou lendo muita coisa, excessivo, porque isso pode comprometer o que vem para frente. Se você não consertar o passado e o presente, não há como enfrentar o futuro. Então, nós temos dois problemas. O primeiro deles é impedir que essa ruptura, na verdade, se perpetue. Então, tem que, na verdade, reestruturar, recuperar o que estava recuperar os circuitos de renda e emprego. Primeira coisa. Hoje, o Senado se recusou a votar a lei da carteira amarela, verde e amarela, que é o seguinte, que significava você dar às empresas uma maior liberdade para negociar diretamente com os trabalhadores. A primeira coisa que você tem que fazer é manter a renda. Manter a renda, porque o risco maior, está falando com o Delfim hoje, o risco maior é uma debacle, é uma depressão, uma deflação, não só do valor dos ativos, como também do sistema de relações trabalhistas. Você ia dissolver todas as relações trabalhistas e, na verdade, agravar o problema para frente. Então, a obrigação dos governos hoje, se nós não tivéssemos se vocês me permitem, um presidente tão inepto, a função do governo é segurar as pontas para permitir que se vislumbre uma saída. Qual é a saída? A saída vai ser com o gasto público, investimento público em infraestrutura, como está dizendo, inclusive, o secretário de infraestrutura do governo Bolsonaro. Porque aí é o seguinte, você preserva o que existe, não deixa romper e avança com o gasto público para poder reestimular as empresas a gastarem, se, na verdade, beneficiarem do apoio governamental. Não tem jeito. Vamos combinar o seguinte, vou fazer um parênteses aqui. Essa ideia que foi espargida pelo mundo e pelo Brasil de uma maneira tosca, que existe uma oposição entre Estado e mercado numa economia capitalista, isso é uma coisa totalmente improvável e, na verdade, inaceitável, porque, na verdade, é uma articulação entre esses dois sistemas. Vamos estudar o país que teve mais sucesso nos últimos anos. As pessoas não gostam que eu fale, mas eu vou falar, porque não é que eu seja favorável ao Partido Comunista Chinês, mas eu estou dizendo que o país que, na verdade, teve o melhor desempenho, foi a China, porque ele articulou na saída daquela economia de comando que era ineficaz, que era igual à economia soviética, na saída eles fizeram reformas para articular o quê? Estado e mercado. Ou seja, vou dizer o que era. Era o governo central, os governos provinciais, os bancos públicos voltados para o financiamento das atividades realmente produtivas, criadoras de emprego, as empresas públicas, que davam horizonte para o setor privado, e criou o maior ambiente de empreendedorismo que as pessoas podem imaginar. Quem já esteve na China, esteve em Shenzhen, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Então, nós temos que pensar seriamente, muito seriamente, em que a economia não são só essas relações formais sobre as quais eu estava discorrendo agora. É a montagem institucional, a construção institucional. Nós fizemos isso tão bem.
dos anos 30 para frente, também, e dos anos 50, com o Getúlio, com o Juscelino, e até mesmo, e vamos dizer a verdade, temos que dizer, com os militares até a crise do endividamento externo, tirando essa ideia, digamos, peregrina do Mário Henrique Simonsen de forçar o endividamento externo nos anos 70, o gás avançou no processo de industrialização brasileira e nós poderíamos ter dado o salto para as novas tecnologias. Só não fizemos isso porque ocorreu a crise. E eu não sou, na verdade, uma pessoa que raciocina de uma maneira assim binária. E os militares continuaram com esse projeto, a despeito de tudo que fizeram, das desgraças que produziram. Eu posso falar livremente, porque fui até vítima disso. Não vou aqui começar a me apresentar como, na verdade, um mártir, que eu não fui, né? Mas a gente viveu esse período. E eu vivi isso na Unicamp no momento de construção. Mas não importa. Temos que reconhecer que, no conjunto, eles fizeram coisas importantes para que a economia brasileira continuasse no seu processo de industrialização, né? E o que nós estamos observando depois da crise da dívida externa foi uma regressão. Nós começamos a voltar para trás. Então, esse negócio aqui não começa hoje. Começa com o processo de desindustrialização brasileira, que nós estamos perdendo o protagonismo industrial. É óbvio que, dada a... Você sabe, eu não preciso dizer a vocês, que as universidades paulistas têm um regime de financiamento que é único no mundo, né? Não existe outra experiência semelhante, que é o da garantia do fluxo de, de recursos baseado na evolução da receita tributária líquida, né? E que dá uma independência, uma autonomia, aliás, eu diria que em boa medida, o desempenho muito importante, muito favorável das universidades paulistas vis-à-vis as demais, se deve a duas coisas: a manutenção e a evolução e a mudança nas transferências para a FAPESP e na garantia de um certo fluxo de rendimento para as economias, para as universidades paulistas, né? É um regime único, mas, ao mesmo tempo, numa situação de crise como essa, isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade, porque a receita fiscal cai. Eu imagino que a receita fiscal dos estados brasileiros deva cair em torno de 40% para mais. Isso vai afetar a receita, a transferência de recursos para as universidades. Então, é crucial que as universidades apoiem severamente o projeto que está passando no Congresso para aprovar uma transferência muito parruda de recursos para os estados que estão vulnerados por essa crise de ruptura dos circuitos mercantis e, portanto, de queda da receita tributária. Então, nós precisamos ter muito claro que o que nos dava uma grande vantagem nos concede. Isso também não é diferente das outras instituições universitárias, mas nós precisamos ter muito claro que defender essa transferência de recursos é muito importante para assegurar a continuidade dos trabalhos das universidades paulistas.